para Ribeirão Preto, porque amanhã, 9h30 da noite, tem Corinthians e Bragantino. Bragantino e Corinthians, o mando é do Bragantino. Não conseguiu jogar em Bragança, no Marcelo Stefani, porque o estádio não tem capacidade para receber um jogo dessa fase da Sul-Americana. E escolheu levar lá para Ribeirão Preto, para o estádio Santa Cruz. Então amanhã a Bandeirantes transmite esse jogo, 9h30 da noite, com o Ulisses Costa, os comentários do Alexandre Pretzel e do Ronaldo Giovanelli, e o Pedro Ramiro nas reportagens, que já está lá em Ribeirão Preto, passando frio. Tá frio aí em Ribeirão Preto, não é, Ramiro? Boa noite. Tudo bem, Capri? Boa noite pra você, pro Capelanes, pro Pretzel, pra todo mundo que nos acompanha. Tá um pouco de frio, sim, tá um pouco de frio. Estamos aqui aguardando até a chegada da delegação alvinegra. Eu vou virar um pouco a câmera aqui, para quem acompanha através do YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aqui do lado, ó, vou colocar naquela posição novamente, tecnologia na minha praia, mas a gente vira a câmera aqui, ó, sempre com o apoio do nosso grande xingoteira. Virei a câmera aqui, deu uma bugaria, mas agora sim, mostrando ali a torcida do Corinthians, aguardando a chegada da delegação alvinegra, que saiu por volta de 6h30 ali do aeroporto de Guarulhos, até vir a Ribeirão Preto, justamente para essa partida. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: o que é mais quente nesse exato momento não é o que acontece aqui, que vocês estão vendo através do YouTube, ou que vocês estão acompanhando aqui nas reportagens, que é fato, o Corinthians deve mesclar esse time, deve ficar com atletas poupados, mas o que é quente nesse exato momento é o que acontece no Parque São Jorge, no Conselho Deliberativo do Corinthians, que está reunido nesse exato momento para tratar da situação do momento do clube, inclusive com a possibilidade de discussão de um processo de impeachment contra o presidente Augusto Melo, que está sendo encabeçada pela parte de oposição, aliás. E diante da situação entre os nomes que aparecem nessa tentativa, o Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, está sim tentando se aliar a alguns nomes para projetar um impeachment, para tentar protocolar um processo de impeachment contra o presidente Augusto Melo. Então isso está sendo discutido nesse exato momento na reunião que acontece no Conselho Deliberativo do clube. Nossa, que momento, hein, gente? Impeachment do Augusto Melo. Um processo de impeachment, ele é traumático, independentemente do segmento. Aí no Corinthians não seria aí uma ruptura. A pergunta é, Ramiro, em caso de impeachment do Augusto Melo, quem assume a bronca aí? É o Stabile, que por sinal, boa noite, viu, Stabile? Prometeu uma entrevista ontem ao vivo pra nós e mais uma vez não nos atendeu. O celular estava no silencioso, né? Durante 4 horas, maravilha. E aí, Ramiro? Essa é uma boa pergunta, viu, Capela? Hoje eu até fui atrás de algumas fontes para tentar entender e dei uma lida ali no estatuto do clube. O que acontece é o seguinte, pode acontecer, aliás, tá chegando um carrão aqui para nós, hein? Não é meu não, né? Não é meu. Que nave, hein? Fiquei até na dúvida se era o meu, mas não é. E o detalhe é o seguinte, há 2 processos que podem acontecer no Corinthians nesse período. O primeiro de todos é o Augusto Melo ser afastado no período de investigação, e aí quem pode assumir de maneira momentânea é o Osmar Stabile. E o Osmar Stabile assumir nesse momento de forma momentânea, o Osmar Stabile, que aliás não nos dá entrevista mesmo, prometendo, é o primeiro vice do Corinthians. E aí, caso não haja um afastamento, e caso seja um impeachment direto, o Augusto Melo e toda a sua gestão são afastados. E quem assume é o Romeu Thoma Júnior. Romeu Thoma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, assume de forma momentânea até a convocação de uma Assembleia Geral, até a convocação também de votos através dos conselheiros do clube para elegerem um novo presidente no mandato tampão. Então é isso que acontece, são essas 2 vias em um caso e uma possível saída do presidente Augusto Melo. Olha, o Pedro, tudo bem? Um grande abraço para ti. Que honra, hein, mestre? Parabéns pelo teu trabalho na Olimpíada. Aliás, o Pedro Campos ontem me mandou uma foto que ele tirou especialmente com os 4 Pedros, viu? Verdade. Na verdade, quem tirou a foto fui eu, né? Eu tentei cortar o Ramiro, mas não deu muito certo. Ficou o Pedro Campos de um lado e o Ramiro do outro, certo? Houve um equívoco. O sonho do João Paulo Capelanes se chama João Pedro Capelanes. Mas houve um equívoco na foto. O Pedro Campos está colocado certamente em primeiro. Tá correto. Mas o Ramiro tá em quarto. Na realidade, tem que trocar com o Martelli. O Martelli tá em segundo. Não, ele não tá em quarto. O Martelli e o Ramiro estão empatados na última colocação. Você pula o 3º lugar e deixa os dois em 4º lugar. E o Gambassi, que é melhor que o Ramiro e que o Martelli, tava um pouco escondido na foto. Tá bom, mas dito isso, esse tipo de coisa que está acontecendo no bastidor do Corinthians, que para nós não é nenhuma novidade. Nada. Nenhuma novidade. Pode estourar no vestiário, hein? Pode estourar no vestiário. E se estourar no vestiário,
Tu acha que o Ramon Dias olhando junto com o filho uma bagunça? Ou polícia, ou Corinthians nas páginas policiais. Pula do barco. Ou as 3 letrinhas lá, né? Toda hora grifadas no Esporte Clube Corinthians Paulista. Tu acha que eles não picam a mula? Cartilha de Série B. Exato, cartilha de Série B, viu? Tu acha que eles não picam a mula? Então, problema político, problema financeiro, time policial, fraco tecnicamente. Policial. a gente conversa com muita gente do Corinthians, o Ramiro, obviamente, que tem muito mais domínio disso, porque tá o dia a dia, diuturnamente, respira Corinthians, mas eu acho que precisa de muito mais do que uma reunião no conselho para derrubar o Augusto Melo, né? Você precisa de elementos, quer dizer, não vai ser essa reunião, né, Ramiro? Só para poder explicar pro ouvinte, de 0 a 10 hoje, a chance de impeachment, sem essas provas necessárias, a chance é quase zero, né? Aliás, como é que tá o negócio lá do laranja, do contrato do Vai de Bet? Justiça. Ninguém falou mais Tá na nada, justiça. mas tá demorando pra sair, E pelo a menos outra informação, investigação né? da lavagem de dinheiro, Tá das demorando, gestões ninguém passadas. falou mais nada. Pois é. Em que pé tá essa investigação? Chegou a alguma conclusão? Não... Tudo isso pra investigar um laranja, não conseguiram ainda encontrar o laranja, se é que tem. Tem o laranja? Eu acredito que tem o laranja, mas como é que vai ser descoberto isso? Como é que vai ser trazido aí pra opinião pública através dessa investigação? Já faz tempo isso aí, hein? Estamos falando já de pelo menos uns 3 meses já. Com certeza. Uns 3 meses já. Com certeza. E ninguém fala mais nada. Alô, polícia, como é que tá essa investigação aí? Tem novidade, não tem? Aliás, nós vamos atrás. Viu, Ramiro? Nós vamos atrás disso. Tem que ir atrás. Por favor, Não, essa semana aí, vá em busca dessa pauta pra gente trazer aqui pro ouvinte da Bandeirantes em que pé está a investigação do caso Laranja do Vai de Bet, tá bom? E esse é o grande questionamento, muito bem lembrado por você, Capri, porque a gente precisa ter novidades sobre o assunto. Na semana passada, a gente teve o depoimento do Rubão, né? O Rubão era uma peça importante porque ele esteve na gestão. E o Rubão foi uma das primeiras pessoas a falarem sobre esse assunto. Ele foi a primeira pessoa, na verdade, a pontuar, tem alguma coisa estranha com essa história do intermediário. Ele falou que tinha intermediário e não tinha, óbvio, depois da reportagem feita e trazida pelo Juca Kfouri. Ele prestou depoimento, falou nada de tão novo com relação ao que ele já tinha citado, que ele já tinha comentado, não houve tantas novidades. Um ponto importante: a Polícia Civil conseguiu a quebra dos sigilos bancários da empresa que supostamente teria recebido dinheiro no meio desse caminho, que é a rede social mídia, né? E esse é um ponto fundamental para ver a movimentação financeira, a movimentação bancária dessa empresa, para ver, peraí, eles receberam o dinheiro do intermediário, mas para onde foi isso? Foi para alguém do clube? Foi devolvido para alguém que estava no clube? Para onde foi esse dinheiro? Isso é fundamental para que o Corinthians resolva. E rapidamente, só falando também sobre essa questão do impeachment, são 3 pontos colocados pela oposição para tentar, de alguma forma, limar aí a atual gestão, de alguma forma também promover o impeachment do Augusto Melo. O primeiro desses pontos é com relação à Vai de Bet. A Vai de Bet, tudo que pode ter de desdobramento e tudo mais. O segundo ponto, as contratações milionárias, como do Pedro Raul, como também do Mateuzinho e tudo mais. E o terceiro ponto, esse o último que também não deixa de ser importante, as várias contratações das categorias de base do clube. São mais de 50 contratações só para o Sub-20. Em muitos momentos, nem metade dos jogadores tem atuado. Nem metade desses jogadores contratados tem atuado. Isso preocupa, pelo menos é o que alega a oposição, e são esses 3 pontos colocados para um possível impeachment do Augusto Melo. Olha, na vez que o Corinthians caiu, teve um impeachment do presidente Alberto do Alinho. Não, teve. Teve. E com investigação da polícia. Sim, era o Andrés Sanches. Que não deu em nada, né? Do Alinho saiu, entrou o Andrés, mas... O Andrés entrou em outubro, houve uma nova eleição em outubro, mas o Corinthians já estava com a corda no pescoço. É verdade. Não tinha como escapar, porque o time... É que o presidente do rebaixamento é o Andrés, né? Claro. É o Andrés, agora, ele assumiu a bronca. Aquele time do Corinthians era ruim, viu? Mas era tão ruim quanto o atual. O atual tem alguns jogadores melhores do que aquele time. Não, o Corinthians não vai cair, Mas aquele time de 2007 também era muito ruim. Posso fazer vocês darem uma risada só pra liberar o Ramiro já já? A delegação deve chegar em instantes, vocês vão dar risada, tá? Hoje rolou o troféu... Ai, me fugiu o nome aqui, bicho. O Barcelona jogou... Juan Gamper. Que é o patrono do Barcelona. Juan Gamper, o troféu Juan Gamper jogou. Que é um troféu, um amistoso, isso, a abertura da temporada, meio amistosão. Sabe assim, quem é que já ganhou do Barcelona nesse troféu, em 1982? O Inter. E o lance é o seguinte, por que eu tô falando isso? Porque o Barcelona não relacionou o Vitor Roque
Vitor Roque tá de saída do Barcelona. E o Jogou nada lá. Não jogou nada, não tocou no caroço. Nada. Também foi meio boicotado pelo Xavi, mas quando jogou também não correspondeu. Não foi legal. Mas vem cá, o cara não tem um ano e já querem vender. Já querem vender. E o André Cury, que é o empresário, tá pistola da vida. O André Cury, que tem um bom relacionamento do Corinthians, olha... Poderia tentar alguma coisinha aí, cara. Poderia ser bom pra recuperar a carreira do jogador, voltar ao futebol brasileiro, num clube do tamanho do Corinthians, com uma necessidade incrível. Acho que já contrataram o Thales Magno, né? Mas centroavante, irmão. Pode Precisa de um trazer centroavante, mais um um, 9, o cara fazedor de gols. Senão o Corinthians vai cair. Eu acho que não cai, mas tem que trazer um 9 goleador, tem velho. Trazer um fazedor de gols. É que a multa do... Desde o ano passado, desde o ano retrasado. É que a multa do Vitor Roque... 5 anos atrás. A multa do Vitor Roque é 30 milhões de euros, né? Muito dinheiro. Dá o quê? O Germán Cano já fez 6 jogos no Brasileiro? Já fez. A última vez que o Corinthians, o Corinthians teve um centroavante foi aquela temporada do Jô. 2017. É isso aí. 2017, foi a última vez brasileiro, que o Corinthians teve um centroavante. De 2017 pra cá, o Corinthians não teve mais centroavante. Não teve mais. 7 anos sem centroavante. De repente o Júlio Furque, hein? Será que o Santos não libera o Júlio Furque? O Júlio Furque não joga no Corinthians hoje? Joga, mas O Corinthians... jogador assim de um nível parecido Quem com o não que joga já tem no lá, Corinthians né? hoje? Furque joga no Joga, Corinthians, mas agora. Júlio César Furque no Corinthians de um nível parecido joga no com o que já Corinthians. tem lá. Por que não? Joga no Corinthians. melhor que Pedro Raul? Melhor que Ele é Pedro melhor Raul? que Pedro Raul, Ramiro, eu acho. Claro que é melhor que o Pedro Raul. É melhor, isso sim. Bom, O Ramiro perguntou. ô João, Não, foi o Ramiro que perguntou. Sem cabelo e com barriga é Como, melhor do que irmão, o Pedro que é Raul. história sem cabelo, velho? Barriga tudo bem, sem cabelo não, irmão, tá louco? Na sua época, sem cabelo. Sim, aí sim. Olha a sugestão que eu tô dando. Vai no Santos, oferece do Santos, tá precisando de jogador. Troca o também. Pedro Raul com o Furque. Não. Eles não vão, essa troca... O Santos tentou o Pedro Raul. Mas essa troca eles não vão aceitar. Mas O Corinthians tentava o Pedro Raul pelo João Schmidt, né? Mas não deu certo. Ramiro, verdade. Vem cá, Pedro Raul pelo João Schmidt, o Santos tá também. Os caras acham que o Santos é trouxa também, né? Ô, Pretzel. Ô, Pretzel, vem cá. Marcelo Vem, Teixeira Capri. é bobo também. Capri, Brincadeira. 2022, no meio do ano, o Tite tava dando aquela série de entrevistas pré-Copa do Mundo. E ele, lá em Goiânia, citou o Pedro Raul, que estava no radar da seleção pra Copa do Mundo. Meu Deus. Você lembra disso? Não te lembra 2 anos depois, o cara comparado a uma árvore no futebol mexicano, Ele velho. fez média em todas as cidades. Fez. No Rio Grande do Sul tinha alguém que podia ser chamado também. Né? Que coisa, hein, cara? Que coisa, velho. velho. No final levou o Daniel Alves. Exatamente. Exatamente. Jogou só pra poder falar que foi aquele jogo contra a Croácia. Contra Camarões ele jogou. Contra Camarões. Exato. Só pra poder falar, só pra justificar a convocação Isso. dele. E perdemos, por sinal. Pra liberar o Ramiro. Ramiro, dá pra tomar um chopinho do Pinguim aí ou tá molhado, muito frio? Ah, tá frio, viu? Tá frio, mas vamos ver as condições. Aí, ó. Só passar rapidamente uma provável escalação desse Corinthians, que deve promover algumas mudanças, esse time misto e tal. Tive até que, depois da apuração, anotar, porque é um time tão mexido, ó. Hugo Souza com 3 defensores, Félix Torres, Kaká e Gustavo Henrique. Ala direita, Mateuzinho, Ranielli, Charles e Matheus Bidu na ala esquerda. Um trio de ataque de Thales Magno. Thales Magno deve ser titular já, junto a Giovani e Pedro Raul. Que time, hein? É um time que eu esperava mais reserva do que titular. É um time misto. Dá pra ganhar. O Souza é o melhor desse time. Quem? O goleiro. Ah, tá. Ah, não. Ah, entendi, então. Não, é o melhor desse time titular. Como você aí. é bandido, velho. Como você é bandido. Ninguém se tocou, Pretzel, que ele falou que o melhor da defesa do Corinthians era o Hugo. E a gente ficou louco, mas é o Hugo Souza. que é o Hugo? Como você é bandido, Capri. Eu? É, você não tá falou nada. brincando? Não, é que alguém deu um toque pra ele. Disse que é o Hugo Souza que não tinha que o pé. Ele tava falando da perna esquerda primeiro. Pô, eu quase infartei aqui, velho. Eu quase O infartei. Hugo é o craque desse time aí, viu, Ramiro? É. Mas o goleiro. Ah, com certeza. Aliás, o Corinthians está trabalhando para comprar os direitos econômicos do Hugo, né? Porque ele está emprestado até o fim do ano. Caro, hein? Comprar mesmo. 4 milhões e meio para contratar o Hugo. De reais. Ah, não. Pô, 4 me milhões e meio de pechincha. reais? É pechincha isso aí. Ah, Comprar Ramiro, amanhã. Ele custa 4 milhões e meio de reais isso mesmo, só. É isso 25 mesmo. É um bom anos, valor. 25 anos. Tá brincando, Compra Ramiro. amanhã. Não é de Sim, euros, não, sim. Ramiro? Não, de reais. De reais. Isso aí é dinheiro de O Corinthians pagou 1,5 milhão de reais para ter o empréstimo até o fim do ano. E aí o Corinthians ainda tem a possibilidade de contratar por 4 milhões e meio, porque ele é um goleiro que não ia ser utilizado no Flamengo. O Flamengo queria se livrar. O Chaves não quis ficar com ele. O Chaves de Portugal não quis ficar com o Hugo. Essa é a verdade. Então
Flamengo que não acreditava no Hugo, falou, ó, 4 milhões e meio vocês levam. Essa tua frase, o Flamengo que se livrar. O Hugo é melhor que os 2 goleiros do Flamengo. Não é melhor que o Rossi. Que o Rossi é bom. e que o Matheus Cunha. O Rossi é bom goleiro. O Hugo Rossi é Souza bom. é melhor que o Rossi Rossi e melhor que o O Rossi é Matheus bom, Cunha. o Rossi é mau goleiro, irmão. melhor que os O dois. Rossi é mau goleiro? O Rossi é bom. Não tô dizendo que ele é mau Não. goleiro. O Hugo Souza é Ó, melhor eu que acho que, ele. acho que é o mesmo nível, hein, Hugo Prédio? Mas Souza é saturou, melhor que o Rossi. Prédio, saturou Melhor que o Rossi. o Hugo Souza no Flamengo, saturou, ele falhou demais, O velho. Matheus Cunha jogou contra Jogou agora. o Palmeiras. Jogou se eu não me engano. agora. Foi Palmeiras. bem também contra o Palmeiras. Ah, foi foi também. bem. Mas o Melhor que os Rossi é pés. muito melhor. O que Rossi é ele. melhor. Muito melhor. Agora, o Chaves não quis ficar com o Hugo, né? Mas a Chiquinha certamente gostaria. Nossa. Virou, não- Eu nunca assisti o Chaves. É uma Que vergonha maravilha, isso, Ainda bem que o cara. seu barriga tá comendando a mesa de som aí hoje. E o Nhonho tá em casa dormindo agora, né? Eu nunca assisti um episódio do Chaves, cara. Não, vocês são uma também não. Eu vergonha, nunca vocês são uma assisti. vergonha, vocês são uma vergonha. Não, só... Em Portugal tem um time chamado Chaves. O Ramiro acabou de falar, velho. Hugo Presta tava atenção, lá, velho. cara, desculpa. Você tem que pôr o fone, Não, entendeu? presta atenção aí, Miliano, Presta presta atenção no atenção do repórter, Hugo, velho. velho. É, Tchau, não. Ramiro. Tchau, Ramirão. Avisa quando chegar o Corinthians aí, tá bom? Pode deixar, valeu, bom trabalho, gente. Obrigado. Valeu, Ramirão. Maravilha.